Olá, boa noite, eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A semana começa aqui em Brasília com a expectativa da divulgação da nova lista do procurador Rodrigo Janot, no mesmo momento em que se completa 2 anos da divulgação da primeira série de pedidos de inquéritos contra políticos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral disse que o volume de recursos repassados em Caixa 2 na campanha presidencial de 2014 surpreendeu. Você confere os detalhes com a gente a partir de agora aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. Olha, a semana começa com os olhos voltados para a Procuradoria-Geral da República. É porque a expectativa é de que nos próximos dias seja divulgada a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com uma série de pedidos de inquéritos envolvendo aí o nome de políticos suspeitos de envolvimento na Operação Lava Jato. A força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, aqui em Brasília, passou o fim de semana debruçada na análise das delações, 77 delações que foram ali homologadas pelo Supremo Tribunal Federal. E eles também trabalharam durante o Carnaval. Portanto, agora a expectativa é de que essa lista seja divulgada ainda esta semana. A gente lembra que este é o primeiro passo em relação à investigação. Como é que funciona? Primeiro, o Procurador-Geral apresenta aí o pedido de abertura de inquérito. Se o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, entender que é necessário, sim, seguir ali a abertura daquele inquérito, então ele autoriza esse inquérito contra as pessoas, no caso do Supremo Tribunal Federal, né, aquelas pessoas que têm foro privilegiado. A partir daí, o Ministério Público faz a investigação, verifica tudo o que está sendo colocado. Se ao final desse processo de inquérito entender que há prova suficiente, denuncia aquela pessoa que está sendo investigada. E aí, novamente, o caso vai para a análise do relator da Lava Jato no Supremo, que vai decidir se aceita a denúncia. Se aceitar a denúncia, é que aquele político investigado vira réu nesse processo. E a partir daí, tem todo aquele processo de defesa até chegar ao julgamento no plenário da Suprema Corte. Portanto, esta é uma das fases e a semana começou de fato com expectativa muito grande em torno disso, até porque nesta semana também a gente fica aí. Enquanto se espera uma nova lista, a primeira lista que foi divulgada completou 2 anos. O que será que aconteceu ali em relação àqueles pedidos de investigação? Quem vai contar pra gente é Maíra Heinen, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Maíra. Boa noite, Rosiane. Pois é, 2 anos que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a abertura de inquérito para investigar 55 políticos e autoridades supostamente envolvidas na Operação Lava Jato. O pedido foi feito ao Supremo Tribunal Federal por se tratar de pessoas, como você disse, com foro privilegiado. A lista envolvia senadores, deputados federais, além de ex-ministros e ex-governadores. Eles foram citados em depoimentos do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e do doleiro Alberto Youssef. Com o aprofundamento das investigações, foram apresentadas 20 denúncias com 59 acusados, mas desse total, apenas 5 denúncias foram aceitas pelo Supremo Tribunal Federal. 2 foram remetidas à primeira instância por envolverem o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi cassado e perdeu o foro. Rosiane. Maíra Heinen, a gente vai continuar falando sobre investigação, porque a gente lembra que no Tribunal Superior Eleitoral existe aquela análise de acusações ali sobre supostas irregularidades na chapa Dilma Temer na corrida presidencial de 2014. Hoje foram tomados novos depoimentos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou sobre a campanha lá de 2014. Quem tem os detalhes para a gente é diretamente da Agência Brasil, Marcelo, que conversa com a gente agora. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Nacional e nos assistem pela TV Brasil. Bom, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, se disse surpreso com o volume de Caixa 2 na última campanha eleitoral à presidência da República. Ele destaca que a grande quantidade de dinheiro declarada oficialmente na corrida presidencial não foi suficiente para inibir a prática. Vamos ouvir o que disse o ministro após a participação em um evento em São Paulo.
Certamente eu acho que todo o tribunal hoje fica surpreso. Como eu disse, o ministro Toffoli estimava à época que o Caixa 2 teria praticamente desaparecido diante do montante que foi gasto na campanha eleitoral, tanto do candidato de oposição como da candidata vencedora. E agora nós estamos vendo o significativo percentual que foi doado via Caixa 2, de maneira informal. Para as eleições de 2018, Gilmar Mendes defende que o Congresso consiga elaborar uma norma para regular o tema. Isso precisa entrar na agenda de votações do Congresso até setembro deste ano. E o ministro do STF, já aposentado, Aires Brito, estava no mesmo evento que Gilmar Mendes. Lá, ele disse que o Brasil passa por um processo de aperfeiçoamento da democracia. Para ele, as constantes revelações de práticas de corrupção no meio político mostram que a democracia brasileira começa a se dar o respeito e que resolveu sair do armário. E falando ainda de TSE, o ministro Herman Benjamin ouve nesse momento Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos. Os dois são ex-executivos da Odebrecht e prestam depoimento no processo que pede a cassação da chapa Dilma Temer. Benjamin, relator do processo, ouve também, nesse mesmo processo de oitivas, o Hilberto Mascarenhas. Hilberto Mascarenhas é acusado de chefiar um departamento da empresa responsável pelo pagamento de propina a políticos. Os três assinaram acordos de delação nos quais relataram pagamentos de propina a políticos de vários partidos. Rosiane. Obrigada, Marcelo Brandão, que falou com a gente diretamente da redação da Agência Brasil. A gente lembra que, inclusive, na sexta-feira, a editora da Agência Brasil, Carolina Pimentel, avisou que sairia de férias e Marcelo Brandão está substituindo ela por este período. Ela volta aí no finzinho de março. Agora, olha só, gente, hoje, vocês que estão acompanhando a nossa programação, vocês já devem ter percebido que tem horário novo, tem grade de programação nova na TV Brasil. Começou com aquela alteração no horário do programa Sem Censura, agora há pouco cenário político, a estreia com Adalberto Piotto, e hoje à noite tem mais, tem horário novo do Diálogo Brasil e tem também o meu novo programa, Conversa com Rosiane Kennedy. É um programa com uma proposta de ter um bate-papo com personalidades, pessoas que têm de fato o que falar para a gente, autoridades, pessoas comuns, gente que tem história para contar. Acompanhe aí um pouquinho do que vai ser esse programa, vamos ver a chamada desse programa. Meu foco é a informação. Estou sempre de olho no que acontece, em busca das melhores histórias. Por isso, aceitei mais um desafio. Toda semana eu vou bater um papo com uma personalidade, grandes nomes do cenário nacional. Gente que tem o que dizer. E no primeiro programa, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Eu espero você hoje, 9h30 da noite, aqui na TV Brasil. Portanto, eu espero vocês mesmo, 9h30 da noite. Eu estou corrigindo, novo programa com Adalberto Piotto, falando do cenário econômico. É o programa Cenário Econômico, que foi agora há pouco, às 18 horas. E aí, eu conversei para esta estreia hoje desta conversa, eu conversei justamente com a presidente do Supremo Tribunal Federal, como você conferiu aí, a ministra Carmen Lúcia. A presidente do Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos, ressaltou para mim a importância das manifestações para os julgamentos no Supremo Tribunal Federal ou mesmo em outras cortes, mas disse que paixão tem que ser deixada de lado. Eu acho que as ruas e a cidadania não pesa nunca. Ela ajuda, ela se manifesta, é uma grande manifestação de mudança positiva do Brasil, que as pessoas possam falar. Eu sou de uma geração que foi amordaçada durante muito tempo, que não é bom, é uma experiência traumática, ruim, a não democracia, o autoritarismo é sempre ruim, então as ruas não pesam. O que pode ocorrer de uma forma ou de outra, que a manifestação seja emocional e o direito é racional. Ao aplicar o direito, nós não lidamos com emoção, nós lidamos com o direito que é razão. Portanto, eu espero você aí para acompanhar essa estreia às 9h30 da noite hoje aqui na TV Brasil. E daqui a pouquinho no próximo bloco eu vou contar também outros detalhes dessa nova grade de programação na TV Brasil que está começando a partir desta segunda-feira. Agora voltando ao noticiário, acabei de receber uma mensagem aqui da equipe da Polícia Federal do Paraná e na mensagem eles informam oficialmente o seguinte, que o inquérito referente à operação Hashtag foi
concluído hoje. Durante os 10 meses, eu vou ler o texto da forma que me mandaram aqui no celular, que não deu nem tempo ainda de acabar de ler inteiro, enquanto estava passando aí a fala da ministra. Mas vamos lá, eles dizem o seguinte, que durante os 10 meses de investigação foram cumpridos 74 mandados judiciais, sendo 26 de busca e apreensão domiciliar, 40 de prisões temporárias e preventivas e 8 de condição coercitiva, todos expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná. Além dos 8 investigados denunciados pelo Ministério Público Federal, a Justiça Federal, a Polícia Federal indiciou mais 8. Os indiciados podem responder por crimes de associação criminosa e promoção de organização terrorista, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão. Daqui a pouquinho eu trago outros detalhes em relação a essa conclusão do inquérito da Operação Hashtag. A gente volta agora à pauta política aqui no Congresso Nacional. Obviamente, quem está aqui ao meu lado é Mariana Jungmann, que vai falar para a gente sobre algumas movimentações no cenário político e ainda sobre a licença do ministro Eliseu Padilha. Mariana, boa noite. Já confesso uma coisa, sexta-feira você sentiu falta de mim aqui no Congresso. Sempre. Porque eu senti falta, eu estava lá na Agência Brasil, né? Fiz a apresentação lá ao lado da Carolina Pimentel, mas senti a sua falta, senti falta aqui desse salão verde, que a gente gosta tanto de trazer as notícias desses bastidores para vocês. Mas me conta aí o que é que tem de movimentação e o que é que tem de informação sobre a situação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. Eliseu Padilha, Rosiane, vai continuar afastado dos trabalhos dele como ministro da Casa Civil, viu? Ele que passou por uma cirurgia recentemente, Eliseu Padilha está aí afastado de atestado médico desde o último dia 20 e vai continuar assim até o próximo dia 13. Os médicos decidiram prorrogar aí esse afastamento dele, porque embora ele esteja se recuperando bem da cirurgia pela qual passou, em razão da idade do ministro, que já tem mais de 70 anos, os médicos optaram por mantê-lo afastado do trabalho ainda por um pouco mais de tempo. Apesar disso, a previsão é de que ele receba alta do hospital ainda hoje ou amanhã, viu, Rosiane? Portanto, a gente vai continuar monitorando, né? A gente segue monitorando essas informações a respeito do estado de saúde do ministro, que está licenciado, como você ressaltou. Agora, Mariana, só para a gente lembrar um outro assunto, na semana passada você até trouxe para a gente uma informação aqui de que havia toda uma articulação, depois da indicação do senador Aloysio Nunes para ocupar a vaga de ministro de Relações Exteriores, você disse que tinha toda uma movimentação para que o senador Romero Jucá assumisse a liderança do governo no Senado e aí, consequentemente, mudaria a liderança do governo no Congresso. Continuou ocorrendo movimentação hoje sobre isso, né? Durante o fim de semana ocorreu sim, e isso acabou ficando ainda mais forte. Já é dado como praticamente certo que Romero Jucá deve mesmo assumir a liderança do governo no Senado. Alguns assessores, inclusive, Rosiane, já confirmam ali pra gente nos bastidores que ele deve mesmo, já acertou mesmo isso com o presidente Michel Temer, mas o anúncio ainda não foi feito. E a gente sabe que em política, enquanto o anúncio não é oficial, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. Às vezes até tem brincadeira no ambiente político de que você dorme líder e não acorda líder, ou vice-versa, né? Ou dorme ministro e não acorda ministro. Em política termina que ocorre articulação. Agora a gente lembra que hoje tem inclusive uma reunião do presidente Temer no Palácio da Alvorada com as lideranças governistas e no próximo bloco eu vou trazer outros detalhes para vocês sobre este assunto também. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Eu encerrei o bloco anterior falando justamente que hoje haverá uma reunião no Palácio da Alvorada do presidente Michel Temer com lideranças governistas. Isso porque Mariana estava contando para a gente que existe uma movimentação mais firme, mais forte para que Romero Jucá, o senador Romero Jucá, vire líder do governo no Senado. Ele já é o líder do governo no Congresso e isso também geraria aí a movimentação para um novo líder do governo no Congresso Nacional e aí o nome que vem sendo cotado é o de André Moura, que já foi líder do governo na Câmara dos Deputados. A gente vai continuar monitorando este assunto e conta para vocês
assim que tiver novidades ou nomes confirmados. Em relação, então, a esta reunião de hoje à noite, o presidente Michel Temer reúne essas lideranças no Palácio da Alvorada para tratar sobre a tramitação da reforma da Previdência, que é tema prioritário da atual gestão. Michel Temer pede uma mobilização da base para avançar na votação desta matéria ainda no primeiro semestre aqui na Câmara dos Deputados. E nesta reunião também estarão presentes ministros da área econômica justamente para discutir detalhes sobre esses pontos. Serão discutidos também outros temas políticos de interesse da pauta do Palácio do Planalto, como, por exemplo, essa situação das lideranças nas duas casas. Agora, em relação à reforma da Previdência, se por um lado o governo se articula para votar ainda neste semestre a reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados, por outro lado, a mobilização da oposição é para tentar instalar uma CPI sobre o sistema previdenciário. Mariana Jungmann, hoje já se está dizendo que há assinaturas suficientes. A lista a gente ainda não viu de assinaturas, não, né? Ainda não. A lista ainda não foi divulgada das assinaturas, mas já tem declaração de que há número suficiente. O senador Paulo Paim anunciou hoje no plenário do Senado que o requerimento dele para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os números da Previdência Social já tem aí 30 assinaturas de apoio. A gente lembra que para se criar uma CPI são necessárias 27 assinaturas no Senado. Então o Paim já teria aí o número necessário para apresentar à mesa diretora do Senado e poder instalar essa CPI. Mas ele disse que optou por esperar até 35 assinaturas para garantir que a hora que ele apresentar o requerimento, se alguém resolver retirar o nome, o requerimento não cai aí por falta de assinaturas. Pouco depois que ele disse isso, a senadora Gleisi Hoffmann, que é do PT também, o mesmo partido de Paulo Paim, disse que ele foi uma grande vitória da parte dele conseguir essas assinaturas e que aí agora o grande desafio vai ser conseguir fazer essa instalação. Vamos ouvir o que ela disse. Eu acho que agora o que nós vamos ter de desafio é a implantação da CPI, porque nós vamos precisar que os partidos indiquem os membros. Eu espero que não aconteça em outras CPIs que não era interesse de determinados partidos ou do governo que deixavam de indicar os seus parlamentares. Então eu espero que essa semana o PSDB, o PMDB, os partidos da base indiquem os seus senadores para fazer parte dessa CPI. Pois é, a senadora Gleisi Hoffmann cobrou aí que os partidos da base aliada do governo façam as indicações dos nomes e aí o líder do PSDB respondeu e disse que não tem pretensão de obstruir nenhuma comissão de inquérito, não. Vamos ouvir Paulo Bauer. Não temos o objetivo de obstruir e de dificultar os trabalhos, desde que a CPI se volte para buscar elementos e informações que nos demonstrem efetivamente a realidade da Previdência, que eu tenho certeza será exatamente igual às informações que nós temos de parte do Poder Executivo. Pois é, Rosiane, então agora a expectativa aí é que essa CPI seja apresentada, esse requerimento seja apresentado, mas por enquanto tem só a promessa. Agora, enquanto tem essa mobilização da oposição, a base e o relator da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados, esse grupo corre, de fato, como eu ressaltei anteriormente, para apresentar aí as medidas e aprovar ainda neste semestre a PEC da reforma da Previdência. Hoje o relator Arthur Maia recebeu alguns representantes da área econômica para discutir o assunto, inclusive saíram de lá dizendo que ele abriu todo um espaço para apresentação de emendas, renegociação dos temas apresentados ali. O que foi essa reunião, Mariana? O relator da reforma da Previdência aqui na Câmara disse que ele recebeu ali representantes da Associação dos Auditores Fiscais e aí saiu dessa reunião dizendo o seguinte: na opinião dele, não dá para mudar a idade mínima de 65 anos, ele acha que esse é um dos cernes da reforma da Previdência que não dá para ser mudado. Ele também defendeu que tem que melhorar a regra de transição, viu, Rosiane? Para Arthur Maia, está muito abrupta a regra de transição que foi proposta pelo governo e isso pode ser melhorado. Bom, ele disse também sobre a aposentadoria dos trabalhadores rurais.
rurais. E aí defendeu que eles vão ter que contribuir por mais tempo. Vamos ouvir o que disse Arthur Maia sobre a questão dos trabalhadores rurais. Quando se diz que a Previdência tem que ter a contribuição de todos, inclusive dos rurais, é porque a natureza da Previdência é que todos possam contribuir. Como é que você contribui para, ao final da vida, ter um salário mínimo e quem não contribui, também quando chega aos 65 anos, ter um salário mínimo? É justo que isso aconteça? Não pode ser. Bom, após essa reunião aí com o pessoal dos auditores fiscais da Receita Federal, eles saíram satisfeitos porque disseram que o relator abriu as portas para que eles façam propostas de emendas e modificações no texto aí da reforma, Rosiane. Então eles devem apresentar isso nos próximos dias. Olha, e Previdência também é o assunto, a reforma da Previdência é o assunto que vai ser debatido hoje no programa Diálogo Brasil, aqui na TV Brasil. O diálogo que passa a ter um novo horário, será toda segunda-feira a partir das 10 horas, formando aí esta segunda-feira de opiniões, nesta nova grade de programação da TV Brasil. O entrevistado hoje, que debate o tema, inclusive com a participação de pessoas nas ruas que foram ouvidas pela nossa equipe, é o secretário nacional de Previdência, Marcelo Caetano. E um dos pontos que ele ressaltou foi justamente sobre essa necessidade dos períodos de transição. Vamos ouvir o que disse o secretário. Quando se faz uma reforma da Previdência, existem grupos diferenciados. Um primeiro grupo, tá, que isso daí tem que ficar claro, porque senão parece que está mudando tudo da noite para o dia, entendeu? Que aí logo depois da promulgação da emenda, as regras já mudam completamente. Não. Nós vamos pegar um exemplo. No INSS, em particular, é possível um homem, por exemplo, se aposentar com 35 anos de contribuição. Então, se já está aposentado, independentemente de como foi a aposentadoria ou a pensão, fica tudo igual. Mas digamos que você tenha um homem hoje com 36 anos de contribuição e que não requereu sua aposentadoria. Para essa pessoa não muda absolutamente nada. A íntegra dessa entrevista, portanto, você confere no programa Diálogo Brasil, logo mais às 10 horas da noite, aqui na TV Brasil. Agora a gente vai até a redação da Agência Brasil conferir as últimas notícias com o Marcelo Brandão. Rosiane, o governo do Rio Grande do Norte decidiu prorrogar por mais 180 dias a situação de calamidade no sistema penitenciário estadual. O decreto, publicado no último sábado, permite a adoção de medidas emergenciais necessárias ao normal funcionamento do sistema penitenciário. Além disso, autoriza a contratação de serviços e produtos com dispensa de licitação. A publicação do decreto ocorre menos de 2 meses depois do Estado ter enfrentado a mais longa e violenta rebelião do sistema carcerário estadual. Em janeiro, integrantes de facções criminosas rivais assumiram o controle do pátio da penitenciária estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, e protagonizaram cenas de violência, muita violência. Na ocasião, pelo menos 26 detentos morreram. A Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária e a Força Nacional de Segurança Pública atuam no estado desde a crise em Alcaçuz. Vamos falar agora de São Paulo, porque a pessoa agora que foi autuada pichando imóveis na cidade de São Paulo terá 72 horas para recuperar a paisagem urbana. Bom, esse prazo aí esse prazo foi falado pelo vice-prefeito, né, da cidade, e ele falou que agora as pessoas têm esse prazo de 72 horas, caso ele não reponha, né, não restaure a cidade, ele teria que pagar até R$10 mil para restaurar a cidade ou então pagar essa multa. Então é isso, assim, o que a gente tem agora é que São Paulo, quem pichar a cidade tem 72 horas, ou seja, 3 dias para recuperar a paisagem, ou então terá que pagar uma multa de até R$10 mil para recuperar a cidade, enfim. É isso mesmo, mas é isso aí. Obrigada, Marcelo Brandão. Você confere os detalhes no site agenciabrasil.abc.com.br. E falando de São Paulo, é para lá que a gente vai conferir informações sobre o lançamento de um novo serviço dos Correios.
A partir de hoje, 12 agências dos Correios na capital paulista estão vendendo chips da Correios Celular. Nesse primeiro momento, o pacote oferecido é pré-pago, custa R$ 30 e dá direito a 100 minutos em ligações para qualquer operadora, 1 GB de internet, WhatsApp livre, válidos por 30 dias. Até o fim do mês, as vendas devem passar a ser feitas em toda a Grande São Paulo e depois disso, o serviço deve passar a ser oferecido em Belo Horizonte e Brasília e deve ser estendido para todo o país até o fim do ano. Para atuar como prestador de serviço de telefonia, os Correios não precisaram fazer nenhum tipo de investimento. A infraestrutura vai ficar por conta da empresa parceira, a EUTV, autorizada pela Anatel. Além disso, a rede de funcionários e de agências atual dos Correios vai ser utilizada. As informações foram de Priscila Kersh. Agora vamos saber o que ocorreu hoje nos corredores internacionais com Paola Diorti nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou hoje um decreto que suspende por 90 dias a entrada de cidadãos de 6 países de maioria muçulmana nos Estados Unidos. O decreto passa a valer a partir do dia 16 de março e substitui uma ordem executiva de janeiro que suspendia a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana, mas que foi suspensa por um juiz federal da cidade de Seattle, no estado de Washington. Esse novo decreto ele poupa o Iraque das restrições, já que, segundo funcionários da Casa Branca, o país tem colaborado com os Estados Unidos, tanto fornecendo informações de cidadãos quanto na luta contra o Estado Islâmico no Oriente Médio. O presidente Donald Trump disse que a ideia é manter a segurança nacional nos Estados Unidos. E olha só, eu reforço o convite para você assistir hoje às 9h30 o Conversa com Rosiane Kennedy, um bate-papo que eu tive com a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia. Aguardo vocês. Até amanhã. Boa noite.